Então vamos lá, vamos agora iniciar a nossa videoaula de hoje. Nós vamos, a partir desse momento, e é preciso, é necessário que a gente esteja bem atento, porque o conteúdo dessa segunda parte do nosso curso de noções básicas de pregação e oratória, essa segunda parte ela é muito prática. Há muita praticidade nessa segunda parte. Porque nós vamos aprender a elaborar um sermão. Isso é difícil? É complicado? Não. Agora nós precisamos conhecer os elementos facilitadores para a preparação do sermão. É assim que descomplica. É assim que esse possível difícil se torna fácil. Agora, para isso, nós precisamos de uma atençãozinha maior, porque, como eu disse, é uma coisa mais prática, mais pragmática, mais objetiva, e você precisa estar bem focado, bem atentozinho para aprender, ok? Eu coloquei aqui, nesse meu cadernozinho de anotações, os principais elementos para a preparação de um esboço. Os principais elementos para a preparação de um sermão. Tá dando para ver aí? Tá entendendo aí a minha letra? Nós temos aqui, primeiro, o texto. Nós não podemos ter uma pregação, uma mensagem bíblica sem um texto. Então a primeira coisa que tem que nos preocupar na mensagem, no esboço, na pregação, é o texto. Depois tem o tema. Nós vamos ver, talvez, na próxima videoaula, o que é o tema, a importância do tema. O tema, na verdade, é o nome que a gente dá à nossa pregação. A gente precisa batizar a nossa pregação. Depois vem a introdução. Introdução é uma coisa rápida, é apenas um ponto de contato entre esses dois primeiros elementos e o desenvolvimento. Então, introdução, vem o desenvolvimento. Aqui, no desenvolvimento, está a alma, está a vida do sermão. Então, se a gente tivesse que escolher dentre esses 5 elementos, o mais importante seria esse aqui, o desenvolvimento. E, terminando o desenvolvimento, aí vem a conclusão. O meu professor de homilética, ele até nos disse uma vez: se você não tiver uma boa introdução, já que a introdução dentro do sermão é uma coisa quase imperceptível, é uma coisa bem rápida, às vezes os ouvintes nem percebem que você está fazendo uma introdução. Então, se você não tiver uma boa introdução, fique sem introduzir. Deixa a introdução de lado. Agora, ele diz: se você não tiver uma boa conclusão, é melhor nem pregar. Por quê? Porque na conclusão que aparecem todos os resultados daquilo que a gente falou. E a gente vai ver isso mais na frente. É apenas para deixar você aí com água na boca. Mas isso é de fundamental importância. A conclusão, ela precisa ser bem feita. Talvez, com certeza, a parte mais importante é o desenvolvimento, mas a conclusão precisa ser, forte. Precisa confirmar
tudo aquilo que você falou no seu desenvolvimento, ok? Mas antes da gente começar a falar desses elementos, deixa eu te dar uma dica que talvez vai levar essa videoaula quase toda. O nosso sermão, na verdade, ele começa na hora que a gente é convidado para pregar. Eu sou convidado para pregar. Quando a pessoa me convida, claro, ela vai me dizer qual é o ambiente que eu vou estar pregando, qual é o tipo de reunião para a qual eu estou sendo convidado. E dependendo desse tipo de reunião, do caráter da reunião, é que eu vou preparar o meu sermão, a minha pregação. É por isso que eu digo que o nosso sermão, que a nossa pregação se inicia na hora que a gente recebe o convite. Por quê? Porque, por exemplo, se você é convidado para um culto de doutrina, então você vai preparar o quê? Uma mensagem de instrução, de ensinamento, uma mensagem doutrinária, uma mensagem dogmática. Professor, o que é isso? Uma mensagem dogmática. Essa expressão dogma, ela, às vezes, a gente não gosta muito dela, não soa bem aos nossos ouvidos, porque é uma expressão muito usada pela Igreja Católica. Mas o dogma, a palavra dogma, significa a interpretação que eu dou para um assunto, para uma doutrina. Então, claro, todos nós, todas as igrejas, a minha igreja, a sua igreja, todas as nossas igrejas, elas são dogmáticas. Principalmente nesses assuntos soteriológicos, escatológicos, nos assuntos referentes ao Espírito Santo. Por quê? Porque cada uma dessas igrejas, segmentos, ministérios, tem, algumas vezes, interpretações diferentes a respeito do mesmo assunto. Então, quando a gente for ministrar, a gente, claro, a gente vai dar ênfase à nossa interpretação. Então, isso acontece basicamente nos cultos de instrução. Agora, esteja preparado, porque pode ser que na sua plateia tenha alguém que sobre esses assuntos aí pense diferente daquilo que você está falando. Então você tem que estar preparadozinho. Mas quando eu vou falar numa reunião de doutrina, claro, essa reunião se entende, só vão estar nelas cristãos, crentes. Então é uma reunião que cabe uma mensagem doutrinária, santificação, arrebatamento da igreja, dízimo, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo. Então são assuntos próprios para a igreja. Por exemplo, eu sendo convidado para uma atividade nupcial. Explica aí, professor. O que é isso aí, atividade nupcial? Se eu sou convidado para celebrar um casamento, eu não sei se você já celebrou algum casamento. Nós temos aí algumas alunas, algumas irmãs. A nossa cultura eclesiástica no Brasil,
ainda é muito assim rígida, com relação a mulheres, né, ministrando casamentos, por exemplo. Então, pelo menos aqui no Nordeste, no Ceará, a gente vê que existe ainda, né, uma certa barreira. Então, a princípio, né, isso aqui é mais para os alunos que são homens. Mas se você for convidado para celebrar um casamento, ouça esse conselho. Não se prolongue na sua mensagem. Não se prolongue. Tenha pena da noiva. Meu Deus do céu, é uns 100 quilos de roupa em cima dela. Tenha pena do noivo, que ficou lá na frente do altar esperando que a noiva chegasse 1h30. Aí depois, quando você vai dar a palavra, fazer a celebração, mais 2 horas, meu Deus, é arriscado até os noivos desistirem do casamento. Então, tenha essa sabedoria, tenha essa prudência. Um bom texto, por exemplo, para a gente falar numa celebração de casamento, é o texto de João 2. Eu gosto muito. Eu gosto muito, né, de usar, já tive a oportunidade de celebrar alguns casamentos, e João 2 é muito bom, porque ali, né, naquela festa de casamento, que está lá em João 2, Jesus é convidado para estar na festa. Eu abordo muito essa coisa de que no casamento, se a gente convida Jesus para fazer parte do casamento, as coisas no final vão dar certo. Agora, tenha sabedoria. Se você for convidado para celebrar um casamento, seja rápido. Quanto tempo o senhor acha que quer ser rápido? 25 minutos, 30 minutos no máximo. Já é o tempo suficiente. Mesmo porque, né, eles já estão ali convencidos. Você não precisa mais convencer eles que eles precisam se casar. Então você vai falar uma palavra, mais para as pessoas que estão ali, que são convidadas, do que propriamente para eles. Ok? Então, receba aí esse conselho. Uma outra coisa também, ou um outro convite que a gente pode ter, e às vezes a gente tem uma certa reserva com esse convite aqui, é para uma exéquia. Ih, professor, é língua estranha isso aí, exéquia, que é isso aí? É uma cerimônia fúnebre. Eu passei um tempo pastoreando uma igreja, aliás, não pastoreava, era pastor auxiliar. Eu sou assembleano de nascença, mas em 2002 eu saí da Assembleia de Deus e fui auxiliar um amigo na igreja Batista El Betel, ali do Mudubim, aqui no bairro chamado Mudubim, em Fortaleza. Pastor Valtinho. Fui pastor auxiliar dele quase uma década. E o Valtinho não gostava muito de cerimônias fúnebres. E logo quando eu cheguei lá, começou a morrer muita gente. Então, o Valtinho não ia, me mandava. Morria gente, o Valtinho não ia, me mandava. E aí, com um tempinho, o pessoal nem chamava mais o Valtinho. Morria alguém, já sabia quem era o pastor dos enterros. Eu fiquei conhecido, logo que eu cheguei lá, como pastor dos enterros. E há algumas coisas que a gente precisa atentar para esse negócio de cerimônia fúnebre. Por exemplo, quando o defunto não é crente, você vai dar uma palavra, pelo amor de Deus, não diga que o defunto está no inferno. Ainda que ele esteja, mas não diga. Você vai criar um grande problema. Se o defunto era uma pessoa que tinha sido da igreja e morreu,
e há muitas dúvidas se teve tempo de se reconciliar. A família está toda convencida que se reconciliou, mas não sei, foi numa barroada, vindo de uma festa. Mas a família está eufórica que houve tempo, se reconciliou. O que é que você diz? Que ele está no céu? Bem, eu não digo. Que está no inferno? Também não. Também não. Mesmo porque quando eu vou fazer uma exéquia, eu foco em falar para quem está vivo. Porque quem está morto não vai mais ouvir o que eu vou falar. O lugar para onde ele tinha que ir, ele já está lá. E a minha palavra não vai conseguir mais tirar ele de onde ele está. Então, se há uma dúvida, se estava desviado, eu fico quieto. Eu fico quieto. Eu nem boto no céu, nem jogo no inferno. Agora, quando é um crente daqueles que a gente conhecia, que tinha o testemunho de toda a igreja, rapaz, a gente já usa o próprio defunto, o próprio irmão que passou para a eternidade, como base para a mensagem que a gente vai entregar àquele povo. Logo a princípio, quando eu cheguei, eu tinha umas certas dificuldades, eu não gostava também muito, eu ia porque era ossos do ofício, mas sem muita vontade. Mas depois até que eu comecei a achar interessante, não comecei a achar bom. Mas a plateia das exéquias são plateias atentas. E que você não precisa fazer muita coisa para emocionar essa plateia, não. Quando você chega na reunião, já está tudo chorando. Então, é uma plateia boa para a gente pregar. Por exemplo, eu gostava muito de usar João 11. O texto lá da ressurreição de Lázaro. 11, 24, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que vem após mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque todo aquele que me segue não morre, mas passa da morte para a vida. Então, mas tenha cuidado. O tipo de pessoa que você está fazendo a celebração, está fazendo a exéquia, para você não criar um transtorno, para você também não falar uma coisa que não tem apoio nas Escrituras. Uma outra coisa também, ou um outro tipo de reunião que a gente é convidado, é as datas festivas e comemorativas. Esse tipo de culto, eu evito. Eu evito. Por quê? Porque são cheios de programação demais, meu irmão. E aí lá no final, 5 minutinhos, vamos ouvir aqui o pregador com uma palavra curta e quente. Lá no finalzinho, já na prorrogação, quase nos pênaltis. Então, nós temos nesses cultos de datas festivas, por exemplo, cultos de aniversário. Às vezes um irmão está fazendo 50 anos, quer celebrar na casa dele, mas quer uma pregação, te convida, vá. Vai, traga uma palavra de celebração, de festejo, de alegria. Não vai exortar ninguém nesse tipo de culto, não, meu irmão. Esse tipo de culto não é culto para a gente estar dando doutrina, brigando com o povo, exortando o povo, não. Esse tipo de culto aqui, é por isso que eu disse, quando a gente é convidado, que a gente é informado qual é o tipo de culto, já começa a pregação. Por quê? Porque a gente já elabora um sermão segundo o clima daquela reunião. Então tem nas datas festivas e comemorativas, tem aniversário, tem bodas, dia das mães, dia das crianças. Então nós temos que ter sempre nesses cultos de datas comemorativas, de datas festivas, nós temos que ter uma palavra também celebrativa, festiva, de alegria,
uma palavra de louvor para ministrar nesse momento. Um outro tipo também de culto que a gente é convidado, e aí eu vou deixar para a Taislândia depois falar com a gente como é, né, porque ela que é boa nessa área aí. Não sei se tem uma outra irmã, um outro irmão que trabalha. Eu estou falando o nome da Taislândia porque eu conheço e sei que ela faz esse tipo de atividade, que é as reuniões com crianças. E eu passei a bola para ela porque, sinceramente, nunca foi a minha praia. Eu confesso que eu sou assim, meio assim, amarrado para falar, para me comunicar com crianças assim dentro da Bíblia. Por quê? Porque para criança existe uma linguagem toda própria. Não é possível que você pense que aquele tipo de linguajar que a gente usa para comunicar com os adultos é próprio para as crianças. Porque não é. Há toda uma forma, há todo um jeito diferenciado, há todo um linguajar próprio para se comunicar com as crianças. Então, eu até comentei com a Taislândia esses dias, né, que eu considero esse, na igreja, um dos ministérios mais importantes. Porque trabalhar com crianças é forjar o caráter dos futuros cristãos. O que eles vão ser, como eles vão pensar, como eles vão lidar com as doutrinas da Bíblia, tudo isso é forjado agora. Então, é importantíssimo que a igreja tenha pessoas capacitadas, que a igreja invista em pessoas para trabalhar com esse tipo, né, de gente nessa faixa etária, porque quando a gente alcança as crianças, com certeza eles serão adultos saudáveis, adultos que vão servir a Deus, adultos que vão estar dentro da igreja, adultos que não vão dar trabalho à sociedade. Então, trabalhar com crianças é difícil, eu entendo que é. E às vezes quem torna mais difícil ainda são os pais. Porque os pais às vezes, né, chegam com reclamações. Porque a mocinha, a irmãzinha, o tio aí que está cuidando do meu filho, da minha filha, falou mais ríspido, falou mais duro. Meu irmão, então é difícil. É difícil. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer, é uma coisa que depois, eu entendo assim, porque para mim, pense como eu me sinto recompensado quando eu chego em algum lugar, ou quando alguém se comunica comigo para me dizer que aceitou Jesus com a pregação minha, que hoje é uma pessoa na igreja, casado, às vezes é um obreiro. Eu, graças a Deus, tenho vários pastores que estão na minha cota, né, que foram pessoas que aceitaram Jesus quando eu estava pregando. E saber, ouvir essas pessoas falar que a vida delas mudou, que elas são o que são hoje, porque ouviram uma mensagem a respeito de Jesus falada por mim, rapaz, é a recompensa que eu quero, que me alegra, que me anima. Estou dizendo isso por quê? Porque as irmãs, os irmãos que trabalham com crianças vão ter a sua recompensa quando verem essas crianças adultos, pais de família, mães de família, servindo a Deus. E você vai ver que valeu a pena. Uma outra coisa também, ou um outro tipo de culto que a gente às vezes é convidado, né, para ministrar, para falar, é o culto evangelístico. O culto evangelístico. E eu queria chamar a sua atenção, porque o culto evangelístico, a ideia é essa.
ele tem um caráter: alcançar pessoas que ainda não são crentes. Então a ideia de um culto de evangelização, de um culto evangelístico, é que eu vou falar com pessoas que ainda, sabe, não conhecem bem, não entendem bem as coisas internas da igreja, as coisas do dia a dia da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitos pregadores convidados para pregar em cultos evangelísticos, e quando vão falar, ficam falando de coisas de fórum, né, interno, coisas que são próprias só para os crentes. Eu nunca me esqueço, faz tempo aqui no bairro onde eu moro, na Aerolândia, nós tínhamos uma equipe de evangelismo, e todos os meses nós fazíamos cruzadas, né, aqueles cultos no meio da rua. A gente passava o dia evangelizando de casa em casa, e à noite a gente armava, né, durante a tarde, um palanque, armava um som, a iluminação, e a ideia é que as pessoas que a gente havia evangelizado, convidado durante a manhã e a tarde, estivessem ali para ouvir a pregação. E foi um período de muito avivamento. Muita gente se converteu, inclusive uma boa parte dos irmãos que fazem hoje a congregação aqui da Assembleia de Deus de Aerolândia, Tempo Central, elas aceitaram Jesus nessa época. E numa dessas cruzadas, como eu estava dizendo, alguém falou que estaria por aqui, um pregador do Rio de Janeiro, e às vezes a gente gosta muito de levantar a bola de gente que a gente não conhece, só porque é do Rio, só porque é de São Paulo, só porque é doutor não sei em quê, sei lá. Às vezes as razões, né, não são suficientes, mas a gente levanta a bola. A gente acha que eles são melhores do que a gente. Então eles precisam falar para a gente ouvir. E convenceram o dirigente que porque ele era do Rio de Janeiro, ele deveria pregar na cruzada naquela noite. E o dirigente permitiu. Nós ainda resistimos um pouco, porque a ideia, a priori, éramos usar os valores de casa, né, as pratas da casa. Mas aí a gente tentou argumentar, o pastor, né, prevaleceu, como sempre prevalece, né? E ele então foi seu pregador. Meu Deus do céu, pense na decepção, na vergonha que eu sinto até hoje. Eu estou falando aqui pensando e me envergonhando. Porque quando esse homem começou a pregar, ele só falou em brinco, em batom. Não tinha mais o que falar desse negócio que a gente chama na Assembleia de Deus de vaidade. No final ainda foi falar de dízimo. Dizer que quem não entregava o dízimo era ladrão, estava roubando ao Senhor. Meu Deus do céu. Então esse tipo de mensagem, pessoal, dentro da igreja hoje, você precisa ter muita base, muito respaldo para convencer os crentes. Imagine na rua. Então, quando a gente for pregar mensagem evangelística, culto evangelístico, meu irmão, é aquilo que Paulo disse. A minha mensagem é só uma: Cristo e esse crucificado. Vai falar para quem não é crente? Então fale do amor de Deus, fale do perdão de Deus, fale da salvação que Jesus ganhou para todos nós lá na cruz do Calvário. Fale dessas coisas que são a base da salvação, porque essas coisas são a base da mensagem do Evangelho. São a base da pregação evangelística. Pregue Marcos 16:15. Né? Fala lá aí por todo mundo, se bem que essa aí tem mais caráter missionário, né? Mas pregue. Pregue sobre o amor, pregue sobre a salvação, pregue sobre o perdão, sobre
o sangue de Jesus. Essas são mensagens que têm cunho evangelístico. E deixe essas outras coisas, né, que são de entendimento mais de dentro da igreja, para a gente conversar só entre nós. Lá naquele culto lá chamado culto de doutrina. Ok? Então, nós teríamos ainda também os cultos missionários, que a gente tem que ter uma mensagem, né, que anime as pessoas, porque os cultos missionários hoje são mais para isso, para animar as pessoas a contribuírem com aqueles que estão fazendo missões. Né? Então tem uma mensagem também de cunho evangelístico para cultos missionários, quando você for convidado para tal, e que seja uma mensagem que anima, que desperta a sua plateia para contribuir com aqueles que já foram. Eu não fui, mas teve alguém que foi e já está lá, e que precisa da minha ajuda. E finalmente, né, o nosso sermão começa, né, quando a gente sabe para onde nós estamos indo, qual é o ambiente, né, que tipo de reunião é, congressos. Aí a gente não precisa se preocupar muito. Por quê? Porque no congresso já vem o tema, já vem o texto, já vem o tema. Você vai ter que apenas desenvolver aquele texto e aquele tema. Ok? Então, esse é o preâmbulo, imagine, viu? Isso aqui é só o preâmbulo. Mas, eu queria ainda entrar rapidinho no texto. Quando a gente vai pregar, bem, eu sei aonde eu vou pregar. É um culto de doutrina, é uma celebração de casamento, é um congresso, é uma data festiva, comemorativa, é uma reunião de crianças, é um culto evangelístico. Então, sabendo disso, o que é que eu faço? Eu vou procurar um texto. Eu vou procurar um texto na Bíblia que tenha, no seu conteúdo, referência que fale a esse tipo de reunião, a esse tipo de pessoas que vão estar nesse tipo de reunião. Ok? Então, eu anotei aqui algumas coisas. Você está percebendo que eu não estou usando muito material, mas eu fiz uma sintetizada. Tudo que eu estou falando está aqui no material. Deixa eu ver aqui. Página 10, página 11 e findando aqui na 12. Para a gente se localizar melhor, deixa eu definir para você o que é um texto. Eu até anotei aqui. Essa palavra texto, ela vem do latim, textum, que significa tecido ou entrelaçamento. Entrelaçamento, de signos linguísticos que juntos produzem o sentido. Então é isso que é um texto. O texto é esse tecido, é esse entrelaçamento. É a junção de várias palavras que elas juntas vão te trazer uma ideia, vão te trazer algum sentido sobre algum assunto. Isso é que é um texto. Agora, existem algumas coisas que a gente precisa saber quando a gente vai atrás de um texto na Bíblia para pregar. E eu elaborei aqui pelo menos 7. Aqui na apostila nós temos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também, mas eu elaborei aqui mais 7, tomando como base orientações
de Jerry Stanley Key, né, que é muito bom na área da oratória, da homilética, da pregação, do sermão. Ele nos orienta que quando a gente for procurar o texto, né, a gente tem em mente que o texto é importante por causa dessas coisas. Primeiro, o texto que você lê, ele vai dar autoridade divina ao teu sermão. Quando a gente vai pregar, ainda que a gente saiba aquele texto decorado, a gente precisa abrir a Bíblia. Porque todos sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu estou com essa Bíblia, esse livro aberto, que anuncia aonde eu vou ler, ou seja, o texto, as pessoas estão com isso entendendo que eu vou estar transmitindo para elas a palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, no texto escolhido, para a minha pregação, eu estou dando ao meu sermão chancela divina. As pessoas vão ficar sabendo e entendendo que aquilo que eu vou pregar não está baseado naquilo que eu acho, que eu penso. A minha mensagem, a minha pregação, o meu sermão está baseado na palavra de Deus. Isso dá ao meu sermão autoridade divina. Uma segunda coisa é que o texto constitui, deixa eu repetir, o texto constitui a base e a alma do sermão. Ou seja, vamos aqui voltar, rebobinar. A gente citou aqueles tipos de cultos para a gente entender que para cada tipo de culto daquele eu tenho que escolher um texto específico. Se o culto é de doutrina, um texto de ensinamento. Se o culto é um exéquia, um texto que fale para aquele momento ali de dor, do velório, da morte. Se é uma celebração de casamento, um texto que fale a respeito de casamento. Então, quando eu leio o texto, a partir da leitura, eu dei base e dei o entendimento, dei a alma, dei a vida. Ou seja, eu mostrei para a minha plateia por onde eu vou caminhar. Qual é a minha intenção? Qual é o meu objetivo? Está entendendo? Então, quando eu leio, por exemplo, quando eu leio um texto que fala do Espírito Santo, na hora que eu estou lendo, eu não anunciei tema, não disse com antecedência, a não ser que seja um congresso e o tema já esteja estabelecido. Mas se não for, eu não falei com antecedência sobre o que eu falaria. Mas se eu leio um texto que fala sobre o Espírito Santo, a ideia central do texto é o Espírito Santo, toda a minha plateia vai aguardar que o meu sermão, que a minha mensagem, que a minha pregação fale sobre a terceira pessoa da Trindade. Fale sobre o Espírito Santo. Entendeu? Entendeu mesmo? Se não entendeu, depois vai lá no grupo e questione, pergunta. Estamos aqui para isso mesmo. Uma terceira coisa que nós temos que entender, né, sobre a importância da gente ter um texto, né, a gente ler uma passagem da Bíblia, é que através da pregação por texto, o pregador já está ensinando a palavra. O meu pastor, né, que me ganhou para Jesus, né, o meu pai na fé, eu queria dizer meu pai na fé, o pastor Deusdete, que já está com Jesus, ele gostava muito de, quando ele estava iniciando, né, a reunião, naquela parte da leitura da palavra,
ele colocava, né, a igreja de pé, como é costume, né, como é cultura, né, na liturgia da maior parte das igrejas. Na hora da leitura o pessoal fica em pé. Então ele dizia assim, ó, eu sei que tem muita gente que não leu a Bíblia hoje, então nós vamos ler aqui um salmo. E vamos fazer assim, eu leio o versículo 1, você lê o 2. Ou seja, eu vou ler os ímpares e vocês vão ler os pares. Naquela época até que dava certo, porque praticamente só havia uma versão usada, né? Dentro da Assembleia de Deus, se eu não me engano, era a Revista e Corrigida. A Almeida, Revista e Corrigida. Dava certinho. Mas hoje em dia, meu irmão, não faça isso mais não. Não faça isso não, porque fica uma torre de Babel. Se você, né, quiser tornar a sua mensagem participativa, interagir, aí quando você for ler o texto, você pedir para a igreja ler com você, pode virar uma confusão. Porque de cada 10 pessoas, você vai encontrar 3, 4, né, talvez até 5 versões de leitura diferente. Então é bom você mesmo ler sozinho, né, e pedir às pessoas para ficarem atentas para receber esse ensino. Porque quando você está lendo um texto da Bíblia, já na leitura você está ensinando a palavra de Deus. Por isso é importante a gente usar um texto da Bíblia para pautar, para basear o nosso sermão, a nossa pregação. A quarta coisa, né, que vai nos falar da importância que é ter um texto, que é usar um texto, que é ler um texto da Bíblia antes de começar a pregação, é que o uso do texto ajuda os ouvintes a reter a ideia principal do sermão. É aquilo que eu falei aqui no segundo tópico. Né? Quando eu leio, né, a pessoa automaticamente ela já começa a entender, a perceber, a descobrir qual será a ideia principal da minha pregação. E já vai começar a se preparar. Né? É por isso que é bom você ter um texto e depois ter um tema e uma introdução e um desenvolvimento e uma conclusão que, né, você possa, do começo ao fim, você desenvolver a mesma ideia. Porque começando do texto, né, as pessoas já vão começar a ficar, né, presas, né, àquilo que você supostamente vai falar. Então não leia um texto e depois vá pregar sobre outra coisa. Leia um texto sobre aquilo que você vai desenvolver. Vamos lá, vamos já terminar. A quinta coisa que eu coloquei aqui, cataloguei aqui do Jerry Stanley Key, que faz com que o texto na pregação seja importante, é que o texto limita e unifica o sermão. Ou seja, o texto faz com que você se prenda àquele assunto. Se você for um pregador com consciência homilética, se você for um pregador metódico, técnico, quando você lê o texto, você vai se sentir obrigado a desenvolver a ideia daquele texto. Por isso, a importância do texto da pregação. Ele limita e unifica o sermão. Ok? A sexta coisa, estamos terminando, né? A sexta coisa que nos permite saber, né, como é importante a gente usar o texto bíblico antes de começar a pregar. É que o texto permite uma maior variedade nas mensagens. Aí, num outro momento, até para a gente entender melhor, com certeza na próxima videoaula, nós vamos estar falando sobre tipos de mensagem, mensagem temática, mensagem textual, mensagem expositiva
E aqui entra aqui a importância, né, desse sexto tópico, né? O texto vai permitir uma maior variedade nas mensagens, né? Então, dependendo do texto que a gente escolhe, aí eu prego uma mensagem temática, ou uma mensagem expositiva, ou uma mensagem textual, ok? E finalmente a sétima coisa, que fala, ou que revela a importância da gente usar o texto bíblico, o versículo bíblico, a passagem bíblica nas nossas pregações, é que o texto é um meio para a atuação do Espírito Santo. Deixa eu ver como é que eu posso dizer. A Bíblia. Esse livro aqui, ó. Bíblia. É a matéria-prima predileta do Espírito Santo. Então, quando você baseia, a sua pregação, o seu sermão na Bíblia, quando você fundamenta, quando você pauta, quando você se preocupa em ser bíblico, começando pelo texto, isso aí faz com que o Espírito Santo, eu digo isso com propriedade, pessoal, eu digo isso com conhecimento de causa. Quando a gente é bíblico, quando a gente se preocupa em pregar a Bíblia, o Espírito Santo, ele facilita essa pregação. O Espírito Santo, ele flui, ele se move, porque é a matéria-prima predileta, né, do Espírito Santo. Ele gosta de trabalhar com isso aqui, ó, com Bíblia, com palavra de Deus. Então seja um pregador bíblico e nas suas mensagens comece, dê essa importância devida ao texto. Hoje a gente já não vê tanto, né? Eu me lembro, algum tempo atrás a gente via, algumas vezes, eu cheguei a ver, não só algumas vezes, várias vezes, gente recebeu a oportunidade para pregar, né? Receber com tanta empolgação que se esquecia até de ler a Bíblia. Então é uma coisa, esquece de ler a Bíblia, fala uns 20, 30 minutos, aí lá no final, olha só o equívoco. Lá no final, ele parece que se lembra que não leu a Bíblia, aí lá no final ele diz assim, para não ficar só nas minhas palavras, aí lê um texto da Bíblia. Ou seja, ele acabou de confessar, quando disse isso, que tudo que ele falou foram palavras dele mesmo, da vontade dele, do intelecto dele. Ou não? Para não ficar nas minhas palavras. Então as palavras eram dele, eram dela, não eram de Deus. Então tenha cuidado. Comece pelo começo. Comece pelo texto. Comece lendo a Bíblia. Com certeza o Espírito Santo, né, vai ter muita facilidade de te usar, se você for um pregador que privilegiar a palavra de Deus nos seus sermões. Ok? Então, nós vamos parar por aqui hoje. Ainda teria algumas coisas para a gente falar sobre o texto, mas na nossa próxima videoaula a gente já dá um arremate e já entra para o tema e a introdução, ok? E eu acredito que a gente vai, né, conseguir desenvolver todas essas ideias aí do sermão a contento até, deixa-me ver, até passando esse sábado no outro. Passando esse sábado, acredito que no primeiro sábado de junho a gente vai estar concluindo, vai estar todo mundo perito em preparar um esboço, ok? Eu espero que você tenha
gostar, tenha sido proveitoso. É claro que nós estamos aqui falando nesse primeiro momento, né, precisa ir se encaixando, porque é texto, depois tem o encaixe do tema, introdução, desenvolvimento, até chegar na conclusão. Agora que a gente montou só a parte de cima, e não montou nem todo, né? Então a gente vai, aos poucos, né, dando o formato da pregação, ok? Antes de terminar a aula, eu quero recomendar a você lá, aliás, lá não, aí na plataforma digital, ou né, nem lá, nem aí, é aqui, na plataforma digital, nós postamos aí 3 pequenos vídeos, são vídeos exclusivos da FMB, do curso de teologia, e são 3 vídeos sobre oratória. São pequenos, 6, 7 minutos. E esses vídeos foram produzidos, como eu falei, para o curso de teologia da Faculdade do Maciço de Baturité, mais precisamente para a cadeira de oratória, certo? E esses vídeos vão ser úteis porque eles vão dar um arremate, eles vão dar um complemento, né? Eles vão fortalecer tudo aquilo que a gente falou nas 3 primeiras videoaulas e acrescentar mais algumas coisas que a gente não conseguiu falar, ok? Então não deixe também de assistir, ok? Então, que vocês possam estar bem. Eu sei que o momento para estar bem é difícil, né? Nós alcançamos um momento agora, né, nessa pandemia, que eu não sei se já chegou o pico do vírus, mas o pico emocional, com certeza, já está passando, né? Todo mundo aí atingido aí nas suas emoções, todo mundo aí com muito medo, muito terror, é muita notícia ruim, né? Mas nós vamos vencer, pessoal, vamos vencer. Fica firme, ore por mim, eu estou orando por vocês, e com certeza nós vamos atravessar todo esse vale de sombra de morte e chegar do outro lado, lá na outra ponta, e vamos testemunhar a nossa vitória, ok? Então um abraço a todos e até a nossa próxima, já vai ser a 5ª, né? Até a nossa próxima vídeo aula. Deus abençoe a todos.